Nós iremos iniciar o estudo do capítulo 9 de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Sematologia e tipologia, que na verdade é uma demonstração histórica aqui, ou uma apresentação histórica de como que Allan Kardec desenvolveu a comunicação com os espíritos a partir das pancadas, né? Linguagem dos sinais. O item número 139 nos explica assim: as primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou tipologia. Esse meio primitivo, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados. As comunicações, por esse meio, reduziam-se às respostas monossilábicas, por sim ou por não, através de um número convencionado de golpes. Mais tarde, como dissemos, foi aperfeiçoado. Os golpes são produzidos de duas maneiras, por médiuns especiais. É necessário, geralmente, para essa forma de operar, certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar tipologia basculante, consiste no movimento da mesa, que se eleva de um lado e cai batendo um pé. Basta para isso que o médium pouse as mãos na borda da mesa. Se ele quiser conversar com determinado espírito, é necessário fazer a evocação. Caso contrário, manifesta-se o que chegar primeiro ou o que estiver habituado a fazê-lo. Convencionando-se, por exemplo, um golpe para o sim e 2 para o não, o que é indiferente, dirigem-se as perguntas ao espírito. Veremos depois quais as que devem ser evitadas. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de maneira a permitir a resposta de sim ou de não. Suponhamos que se pergunte ao espírito: que desejas? Ele só responderia com uma frase. Temos então de perguntar: desejas isto? Não. Aquilo? Sim. E assim por diante. Meus amigos, é bastante interessante e é necessário que aqueles que se interessem pela doutrina espírita que estudem este livro, né? Que é o Manual da Mediunidade. Com ele, nós entendemos o que é a mediunidade, para que ela veio, por que algumas pessoas nascem com a mediunidade ostensiva. E aqui, estudando já a partir deste capítulo do Livro dos Médiuns, Allan Kardec veio nos explicar como que começou as suas investigações, para que ele compreendesse e tirasse assim as suas conclusões, e amparado que sempre fora pelo Espírito Verdade, Jesus, e toda a sua assembleia de espíritos que trabalharam pela codificação, Allan Kardec foi então tirando conclusões importantes de como, por exemplo, se estabelecia a comunicação com os espíritos. Primeiro foi através das pancadas, do uso da mesinha que se deslocava e batia com um dos pés. Vale dizer aqui que não era uma mesa grande, conforme nós temos nas nossas casas, mas uma mesinha pequena, de apenas 3 pés, que fora construída para esse fim. E quando ele menciona a questão que deve-se evocar os espíritos, é para o trabalho dele, que era necessário. Era o tempo de aprender sobre a mediunidade e o diálogo com os espíritos. Daí, no tempo dele, se fazia as evocações para dialogar com os espíritos, mas nós não devemos fazer isso nos dias atuais. Nós vemos aí, no final desse item,
as conclusões, dizendo que isso causava bastantes limitações nos diálogos estabelecidos com os espíritos. E mais tarde foi-se evoluindo o método de comunicar com os espíritos e foi-se abandonando esses meios de comunicação com eles através de pancadas, sematologia, tipologia. E também Allan Kardec vai nos mostrando qual que deve ser a nossa postura diante dos espíritos, para também não fazer perguntas inadequadas a eles.